Boa noite, Dom. Eu me chamo Josué Andrade e tenho 53 anos. Nasci num povoado esquecido do sertão de Pernambuco, rodeado por estradas de terra batida, onde a seca castiga e o gado magro percorre cercas de arame farpado. Minha família era grande, mas pobre. Eu era o segundo de 7 irmãos e todo mundo ali precisava aprender cedo a se virar. Meu pai bebia além da conta, gastava o pouco dinheiro que conseguia em cachaça e sumia por vários dias, deixando minha mãe desesperada para alimentar a nós todos. Ela lavava roupa para as vizinhas, mas recebia quase nada. Quando eu tinha 9 anos, já estava nas ruas, oferecendo serviços de engraxate e vendendo amendoim cozido para contribuir com as contas de casa. Nunca esqueço daqueles dias em que a fome apertava. Minha mãe acordava de madrugada para pôr a roupa dos outros de molho, e eu corria até a principal avenida do povoado para tentar vender meus saquinhos de amendoim antes que a concorrência chegasse. Era uma vida dura, mas de algum modo eu sentia orgulho de poder ajudar. Meu pai, quando aparecia, trazia confusão. Havia gritaria, copos quebrados, ameaças de briga. Eu me escondia no quintal, entre umas bananeiras mirradas. Foi nesse ambiente que cresci, aprendendo que a vida não tinha piedade de quem baixasse a cabeça. Aos 17 anos, um conhecido, o Jonas, me ofereceu trabalho viajando por cidades vizinhas para vender frutas e verduras. Eu não pensaria 2 vezes. Aceitei de imediato. Ganhava pouco, mas podia guardar algum trocado e principalmente me afastava dos problemas em casa. Jonas tinha uma velha caminhonete Chevrolet, enferrujada, caindo aos pedaços, e me ensinou muito sobre compra e venda. Percorremos estradas de chão, dormimos em pousadas simples, trabalhamos sob sol escaldante em feiras livres. Apesar do cansaço, eu estava feliz por finalmente enxergar uma chance de melhorar de vida. Em 3 anos consegui juntar dinheiro suficiente para comprar meu próprio veículo, uma Kombi usada, branca, com manchas de ferrugem. Pus um toldo acoplado nela e passei a estacionar em feiras diferentes a cada dia. Sentia que, embora o mundo ainda fosse cheio de dureza, eu finalmente começava a me erguer por conta própria. Nessa época eu já era homem feito, sentia necessidade de ter alguém ao meu lado, mas meus namoros sempre acabavam tão rápido quanto começavam. Eu não suportava a solidão, porém também não conseguia me apegar a nenhuma das moças que encontrava pelas cidades onde vendia. Foram vários relacionamentos rasos, nos quais eu não me empenhava de verdade. Achava que ainda não tinha encontrado a pessoa certa, ou talvez eu simplesmente não estivesse pronto para algo sério. Mas meu destino mudou quando recebi uma sugestão de um amigo, o Edmilson. Rapaz, por que não aparece na feira do meu povoado no domingo? Dizem que tá bombando de gente ultimamente. Eu relutei porque o domingo era, em geral, meu dia de folga. Mas Edmilson garantiu boas vendas, então resolvi arriscar. Foi a pior e a melhor decisão que já tomei. A feira do povoado dele ficava a cerca de 40 quilômetros do meu, seguindo por uma estrada esburacada. Logo na entrada, já senti um clima diferente. Havia barraquinhas de carne de sol, de milho verde, de artesanato, e um forrozinho tocando alto em uma caixa de som velha. Pessoas simples, mas animadas, circulavam com sacolas cheias de legumes. Mal cheguei, abri minha Kombi, organizei as verduras e os clientes já iam parando, interessadíssimos nos meus preços. Vendi tão bem que decidi voltar no domingo seguinte, empolgado com o movimento. Foi nessa segunda visita que vi Cecília pela primeira vez. Ela devia ter uns 21 anos, pele morena, cabelos pretos e lisos e um sorriso que me desarmou na hora. Estava acompanhada de uma amiga, a Rita, e conversavam animadas. De vez em quando Cecília me olhava de canto de olho. Quando me viu encarando, deu uma risadinha e desviou o rosto tímida. Achei aquilo lindo. Assim que terminei de atender um cliente, caminhei até elas e, fazendo meu melhor jeito de vendedor, soltei uma piada boba sobre minhas laranjas serem as mais doces da região. As duas riram, mas foi a reação de Cecília que me fez sentir um arrepio diferente. Ela me olhava com curiosidade, como se quisesse descobrir mais sobre mim. Troquei poucas palavras naquele dia. Ela estava de saída, mas prometeu voltar num outro domingo para conversar com mais calma.
Edmilson comentou: cuidado, Josué, essa moça aí é cheia de história. Dizem que já foi noiva e deu um balão no rapaz. Sabe-se lá por quê. Fiz pouco caso. Naquele momento só conseguia pensar no olhar firme de Cecília, em seu jeito de falar meio arrastado. Eu queria encontrá-la de novo, custasse o que custasse. No domingo posterior, fui direto para o ponto da feira onde ela costumava ficar. Acabei encontrando somente Rita, que começou a cochichar histórias estranhas, dizendo que Cecília era mulher de olho grande que só procurava homem com dinheiro e que vivia atrás de alguém para bancar seus luxos. Na hora, achei que fosse pura inveja de amiga. Rita parecia gostar de criar fofoca. Além do mais, eu não me considerava um homem rico. Então, se Cecília estivesse interessada em mim, não seria pela minha conta bancária. Decidi ir até a casa dela, uma casa simples, pintada de verde, com um quintal de terra batida. A mãe de Cecília me recebeu com um olhar severo. O que o senhor quer com a minha filha? Desculpe incomodar, dona Doris, mas queria convidar a Cecília para tomar um suco e conversar só nós dois. Ela estreitou os olhos e pareceu medir minha honestidade. Voltem cedo, e o irmão dela vai junto. Não conhecemos você direito. Aquele irmão era um adolescente que nos seguiu, carrancudo, durante todo o passeio. Fomos a uma lanchonete próxima, e a conversa ficou meio sem graça com ele ali do lado. Ainda assim, tentei me aproximar de Cecília. Ela se abriu um pouco. Falou de um ex-namorado com quem quase se casou, mas que a traiu antes da cerimônia. E deixou claro que não tinha interesse em compromisso por enquanto. No fim, me despedi sem beijo, sem abraço. Voltei para casa frustrado, mas não desistiria tão fácil. Nas semanas seguintes, Cecília começou a me chamar para sair, mas sempre incluía alguém. A prima, a irmã, a tia. E claro, tudo ficava por minha conta. Eu pagava salgadinhos, refrigerantes, sorvetes, e ela continuava distante. Um dia tomei coragem. Cecília, eu estou gostando de você. Queria saber se a gente pode namorar. Ela suspirou fundo. Você se enganou desde o começo, Josué. Eu nunca te dei esperanças de nada. Aquilo doeu, me senti usado e acabei perdendo a cabeça. Então você só me chama para sair porque eu pago tudo, não é? Tá me explorando? Ela devolveu com raiva. Você é um homem grosseiro e acha que pode me comprar com lanche barato. Vá cuidar da sua vida. Fui embora humilhado, mas não conformado. Lembrei-me de como, na minha infância, minha mãe e minhas tias acreditavam em simpatias e benzedeiras para resolver problemas de amor. Minha mãe fazia orações fortes quando suspeitava que meu pai estava com alguma amante e, por vezes, isso surtia efeito. Pensei, por que não tentar eu mesmo? Assim, procurei uma rezadeira conhecida na região, chamada Benzedeira Iraci. Contei que gostava de uma moça que não me correspondia e pedi um amarre para fazê-la me amar. Benzedeira Iraci me pediu algum objeto que Cecília aceitasse usar. Lembrei que certa vez Cecília mencionou um perfume caro que vira na internet e não tinha condições de comprar. A própria rezadeira disse: pois traga esse perfume que benzo e faço uma reza forte. Quando ela usar, não vai resistir ao seu charme. Gastei o que eu não podia para conseguir aquele perfume importado, pedindo a um primo que morava em Recife para me enviar. Quando chegou, levei até Iraci, que ficou sussurrando preces sobre o vidro e cruzando ramos de arruda ao redor. Agora é só você entregar para ela com um pedido de perdão. Assim que usar, o coração dela se abrirá para você. Eu estava tão cego pela obsessão que, sem pensar direito, fui até a casa de Cecília para me desculpar e lhe oferecer o presente. Quando ela viu a marca, deu um sorriso enorme, como se fosse o melhor agrado do mundo. Aceitou e depois de alguns dias lá estava ela, usando o perfume na feira. Aproximou-se de mim e me cumprimentou com um abraço inesperado. Vamos almoçar com a minha família? Confesso que estranhei o convite repentino, mas ao mesmo tempo fiquei eufórico. O pai dela, seu Inácio, continuava desconfiado, mas Cecília me beijou na frente dele, demonstrando um afeto que jamais tinha mostrado. Foi um alívio. Para mim aquilo era namoro. As semanas seguintes pareciam um sonho. Cecília não se desgrudava de mim. Ia até minha Kombi,
Brincava de me ajudar a vender e depois planejava passeios. Eu me sentia no céu, até que, uns 2 meses depois, ela me chamou num canto. Estou grávida. A notícia caiu como uma bomba, mas me encheu de alegria. Sempre quis formar família e ser um pai melhor do que o meu tinha sido. Ela pediu para manter segredo dos pais, pois não queria preocupá-los tão cedo. Concordei. Eu estava pronto para assumir as responsabilidades, só pensava em ter um lar feliz. O problema foi que, conforme a barriga crescia, Cecília parou de usar o perfume, alegando enjoo. Percebi que seu comportamento voltava ao que era antes. Ela marcava encontros e desmarcava na última hora. Ficava dias sem querer me ver. Até que certo dia Rita surgiu na minha banca de verduras aflita. Josué, você precisa fazer alguma coisa. Cecília planeja fugir com o ex dela hoje à noite. Estão falando que ele vai assumir a criança como se fosse dele. Senti um calor percorrer meu corpo inteiro. Não suportava a ideia de ser trocado, ainda mais com Cecília grávida do meu filho. Procurei seu Inácio no trabalho dele, uma oficina de conserto de motores, e larguei tudo. Seu Inácio, preciso contar uma coisa. Cecília está grávida de mim faz meses, mas está querendo fugir com outro homem. Ele quase caiu para trás de susto. Na mesma hora corremos até a casa. Lá estava Cecília, guardando roupas numa mala. Foi impossível ela negar a gravidez. O pai, indignado, exigiu que nos casássemos logo para evitar falatórios. Cecília me encarou com desprezo, mas se calou. Meu coração batia descompassado. Parte de mim se sentia vingada, pensando: agora ela não me escapa. É minha. Casamos no civil às pressas. Houve uma celebração simples na casa deles, com bolo, refrigerante e uns parentes meio desconfortáveis. Cecília não sorriu em nenhum momento. Eu, por outro lado, acreditava que tinha vencido. Nos primeiros meses moramos na casa da minha mãe, mas as discussões de Cecília com a minha família eram constantes. Para evitar conflitos, resolvi alugar uma casinha simples no centro do povoado. Ela reclamava de tudo, porém se acalmou um pouco depois que nossa primeira filha nasceu. Foi um tempo de trégua. Estávamos muito ocupados cuidando da bebê. Contudo, não demorou para Cecília retomar as reclamações. Dizia que estava sufocada, que não aguentava a rotina de cuidar de casa e criança. Eu chegava esgotado do trabalho e a encontrava de mau humor. Por vezes nem tinha janta pronta e a menina ficava aos cuidados de alguma vizinha. Nosso lar virou palco de brigas e gritos. Eu passei a me sentir cada vez mais frustrado a ponto de cometer traição. E, para meu azar, foi com Rita, a própria amiga de Cecília, que sempre estava rondando a casa. Cecília nunca descobriu esse caso naquela época, mas meu arrependimento não era suficiente para me fazer parar. Eu só queria aliviar a tensão. O tempo passou, tivemos outra filha e a situação não melhorava. Cecília se tornou uma mulher triste, irritadiça, despreocupada com a aparência. Cheguei a pensar que ela sentia nojo de mim, pois se recusava a qualquer proximidade. Enquanto isso, eu também não me esforçava para reverter o clima pesado. Minhas filhas cresceram num ambiente cheio de acusações e berros. Hoje, já adultas, contam que viviam tensas, morrendo de medo das discussões que explodiam sem aviso. Certa vez, Cecília arranjou emprego numa loja de cosméticos do centro. Inicialmente me opus. Quem tem que trabalhar fora sou eu. Você fica em casa cuidando das meninas. Ela insistiu, argumentando que precisava se sentir útil. No fim, comecei a suspeitar que ela só queria sair para conhecer gente nova ou se arrumar para outro homem. Foi aí que me lembrei da rezadeira Iraci, mas descobri que ela tinha falecido. Pensando em uma alternativa, procurei por indicações de pessoas que fizessem trabalhos amorosos. Disseram que havia um certo pai Olavo em Serra do Catimbau, famoso por cobrar caro, mas garantir resultados. Fiz uma viagem até lá, enfrentando estradas ruins e gastando dinheiro que eu não tinha. Fui recebido numa casa modesta, cheia de velas e imagens de entidades, com um incenso amargo no ar. Contei que já tinha feito um amarre que dera certo por um tempo, mas que agora Cecília estava arisca novamente. Pai Olavo me alertou. Aqui o trabalho é diferente do da sua rezadeira.
O que ela fez era simples benzimento. O meu envolve entidades mais antigas, sacrifícios e oferendas poderosas. Pode durar mais, mas, se houver resistência da pessoa, as consequências podem ser pesadas. Ele pediu fios de cabelo, unhas e até uma calcinha dela para reforçar o contato. Pouco tempo depois, Cecília abandonou o emprego, dizendo que queria se dedicar novamente à casa e às filhas. Pareceu um milagre. Porém, no decorrer dos meses, o comportamento dela se tornou bizarro. Não comia, passava o dia me seguindo pela casa, perguntando se eu precisava de alguma coisa. Seu olhar era ausente e, às vezes, ela despertava no meio da noite gritando que via sombras no quarto. As crises se agravaram. Minhas filhas, já mocinhas, pediram ajuda a uma igreja evangélica próxima, pois Cecília tinha surtos intensos de pânico. Um pastor a visitou e orou no nosso lar. Poucos dias depois, veio uma missionária de fora que impôs as mãos sobre Cecília e afirmou que alguém havia lançado bruxaria contra ela. Gelei na hora, temendo ser descoberto. Mas Cecília concluiu que devia ser inveja de Rita, com quem já tinha tido desavenças, e resolveu se voltar de vez para a religião. Assim que melhorou, me pediu o divórcio. Divórcio? Como assim, depois de tudo que passamos? Eu não suporto mais. Descobri que Deus tem um propósito para mim, e esse casamento não faz parte dele. Eu neguei, claro. Achava que se ela tinha voltado ao normal, tudo se resolveria. Mas Cecília se mudou para a casa dos pais. Nossas filhas ficaram divididas, porém, aos poucos, começaram a morar mais com ela do que comigo. Eu me vi sozinho, obcecado em reconquistá-la. Passei a ligar, a mandar recados, tudo ignorado. Nesse ínterim ouvi boatos de que Cecília estava mantendo contato com um homem da igreja, um tal de Roberto. Quase morri de raiva. Ao mesmo tempo, lembrava que ela nunca me amou espontaneamente. Foi tudo forçado pelo amarre. Meu orgulho, porém, não permitia que eu desistisse. Procurei então outro especialista em amarrações, indicado por um colega de infância. Esse novo sujeito, conhecido como Seu Horácio, morava na periferia de Garanhuns e dizia que, além de desfazer feitiços antigos, poderia criar um laço inquebrável entre mim e Cecília. Fui à casa dele, simples, pintada de azul, decorada com velas e objetos religiosos. Expliquei meu drama, ressaltando que eu não queria adoecê-la como antes. Ele cobrou caro, pediu fotos, roupas usadas, cabelo e restos de unha, além de itens meus, para formar um elo. Foram várias sessões ao longo de um mês, até que ele me mandou esperar em silêncio. Cecília, segundo ele, sentiria uma saudade irresistível e voltaria para mim sozinha. Esperei pacientemente, mas nada aconteceu. Muito pelo contrário. Ouvi dizer que Cecília planejava se casar com Roberto. Enquanto isso, seu Inácio, o pai dela, que havia me obrigado a casar rapidamente antes, agora já não falava mais nada comigo. Apenas lançava olhares de reprovação quando me via na rua. Ele até chegou a comentar com minha mãe que lamentava ter nos apressado tanto, pois as brigas e o mal-estar só se agravaram. Mas eu evitava contato direto com ele, com medo de ser confrontado sobre meu comportamento. Quando fui tirar satisfação com Seu Horácio, ele alegou que precisávamos de um reforço. Eu já estava endividado. Mesmo assim, vendi alguns pertences. Um colchão extra, uma geladeira de isopor onde guardava alimentos para a feira, e paguei a tal etapa final. Dessa vez ele organizou uma cerimônia noturna, fazendo um círculo de sal no chão e sacrificando um galo, coletando o sangue numa cumbuca. Senti meu estômago embrulhar ao ver aquilo. Ele mergulhou um cordão no sangue e pediu para eu amarrar numa foto de Cecília, dizendo que selaria nosso vínculo. Saí de lá em choque, mas com a esperança de ver algum resultado. O tempo passou e só recebi notícias de que Cecília continuava frequentando a igreja, agora mais envolvida do que nunca, e se preparava para casar num cartório local. Eu me senti traído pelo destino. Tanta reza, tanta macumba, tanta despesa e nada. Até que num domingo, circulou o rumor na feira de que Seu Horácio havia fugido, perseguido por gente que ele enganara. Foi aí que vi que tudo não passava de golpe. Fiquei arrasado, carregado de culpa e arrependimento.
Minha Kombi estava quase sem manutenção. Minhas dívidas só cresciam. Eu já não conseguia trabalhar direito. Passava os dias sonhando acordado, pensando em vingança ou em outra forma de trazê-la de volta. Era um homem falido em todos os sentidos. Minhas filhas, preocupadas, tentavam se aproximar, mas eu as afastava, dizendo que elas apoiavam demais a mãe. Minha filha mais velha, a Milena, foi a primeira a dizer que eu precisava de um psicólogo. A mais nova, a Soraya, repetia que Deus tinha um caminho para mim, que eu deveria me arrepender dos meus erros e seguir em frente. Eu ignorava tudo. Um dia, Soraya me encontrou sentado no chão da casa que eu alugara, rodeado de pratos sujos, cheiro de mofo, contas atrasadas. Ela chorou, pedindo que eu aceitasse o divórcio de uma vez, para pôr fim ao martírio. Pai, a mãe não vai voltar. Acredita em mim, você precisa se libertar. Demorei a admitir, mas comecei a ver que eu não tinha mais alternativa. Meu irmão do Rio Grande do Norte chegou a sugerir que eu me mudasse para lá, para recomeçar. Mas isso implicava resolver todas as pendências, assinar a papelada da separação e devolver a casa. Cecília, inclusive, havia avisado que se eu não cooperasse amigavelmente, partiria para a via judicial. Senti o golpe final. Eu não queria que ela se casasse com outro, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Quando recebi a intimação formal, percebi que era hora de cair na real. Procurei um amigo advogado, o Danilo, e pedi para ele analisar o processo. Ele me explicou que era um divórcio simples, já que as filhas estavam crescidas e Cecília não pleiteava muitos bens. Bastava assinar de comum acordo para encerrar aquilo sem brigas longas ou caras. Marquei um encontro no escritório dele. Chegando lá, vi Cecília pela primeira vez em meses. Ela estava magra, com roupas discretas, mas aparentava uma serenidade que me atingiu em cheio. Não havia rancor em seus olhos, apenas distância. Danilo explicou os termos do acordo. Ela concordou sem hesitar. Quando chegou minha hora de assinar, senti a mão tremer. Lembrei de cada golpe baixo, cada ritual, cada cheiro de vela e de incenso queimando. A gravidez, os surtos, as traições. Entendi que o que começou errado não terminaria de outro jeito. Assinei. Ela me desejou boa sorte e saiu, deixando um envelope com fotos antigas das meninas. Eu o abri quando cheguei em casa e chorei como não chorava desde a infância. Havia sorrisos verdadeiros ali, momentos em que a vida ainda me parecia cheia de esperança. Alguns dias depois, Soraya veio me visitar e contou que a mãe ia mesmo casar com Roberto, talvez até se mudar para outro estado. Estranhamente, desejei que ela fosse feliz, pois não adiantava alimentar ódio. A dor ainda doía, mas eu estava livre de uma ilusão. Soraya me falou de um amigo que queria abrir uma barraquinha de salgados e precisava de um sócio. Vi ali uma oportunidade para recomeçar. Vendi a Kombi, paguei parte das dívidas e investi o restante na pequena lanchonete improvisada na rua principal. Foi um alívio ocupar meu tempo de forma honesta, conversando com clientes e sentindo-me útil outra vez. Nas primeiras semanas, os pensamentos em Cecília ainda me corroíam, a ponto de eu travar durante o trabalho. Mas aos poucos, fui me apegando às minhas filhas, que agora passavam a me apoiar de verdade. Fiz as pazes com elas, pedi desculpas pelo jeito que as tratei e, sem perceber, meu foco já não era mais Cecília, e sim tentar ser um pai melhor. Um ano depois, viajei para o Rio Grande do Norte para passar um tempo com meu irmão. Trabalhei numa fábrica de embutidos, juntei um dinheiro e voltei para casa. Esse giro me ajudou a entender que o amor não pode ser comprado ou forçado com rezas e pactos. Hoje vivo numa casa mais modesta, num bairro tranquilo e mantenho uma rotina sem grandes luxos. Minhas filhas me visitam com frequência e nossa convivência é muito mais pacífica. Não guardo nenhuma mágoa de Cecília. Acho que de algum modo ela também encontrou o rumo dela. Se me perguntam sobre arrepender-me das bruxarias, respondo: arrependo-me amargamente. Queria nunca ter buscado caminhos escusos para ganhar o amor de alguém. No fim, nós dois sofremos, e nossas filhas carregaram os traumas de um lar conturbado. Se serve de lição para quem lê este relato, fica o aviso: amor amarrado é amor doente.
E tudo o que se faz de errado volta em dobro. Agora, aos 53 anos, posso dizer que carrego cicatrizes, mas também sabedoria. Aprendi a duras penas que a liberdade de alguém não pode ser enfeitiçada sem consequências. A vida me castigou quando ignorei esse princípio. Hoje caminho em paz, mesmo que sem companhia. Talvez um dia eu encontre alguém para partilhar a existência de forma sincera. Mas, se não encontrar, prefiro estar só a viver novamente o tormento que enfrentei por causa de uma obsessão cega. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Meu nome é Luciana. Nasci e cresci numa cidadezinha do interior de Sergipe, um lugar onde quase todo mundo se conhece pelo nome e onde as notícias correm mais rápido que o vento. Escrevo este relato para que as pessoas entendam como a inveja e a maldade podem, de maneira sutil, se infiltrar na vida da gente e causar estragos irreparáveis. Se você ler até o fim, espero que consiga tirar algo de útil da minha história, ou ao menos entender que certas tragédias às vezes escapam da nossa compreensão. Nasci numa família simples, que vivia essencialmente do plantio de mandioca e da criação de umas poucas galinhas. Nossa casa ficava num terreno de terra batida, cercado por mato e arbustos. Eu passava os dias ajudando nos afazeres, pegando água no poço, varrendo o terreiro e lavando roupa no rio, que ficava a uns 20 minutos de caminhada. Tinha uma infância pacata e acreditava na bondade das pessoas. Porém, quando fiz 18 anos, conheci Cícero e tudo começou a mudar. Cícero era uns 4 anos mais velho que eu, filho de um casal trabalhador que morava num sítio próximo. Ele e o pai, seu Damião, vendiam frutas e verduras na feira principal do município. Sempre que eu ia comprar jerimum ou abóbora para minha mãe, ele conversava comigo, sorrindo daquele jeito meio tímido. Conquistou minha simpatia porque era educado e nunca me olhava com malícia. Pouco tempo depois, começou a frequentar a minha casa. Meus pais aprovaram o namoro, pois viam nele alguém esforçado e respeitoso. Em poucos meses, eu me vi perdidamente apaixonada. Quando completei 19 anos, descobri que estava grávida. A notícia nos pegou de surpresa, mas Cícero logo conversou com os meus pais, assumindo a responsabilidade. Nos casamos num pequeno cartório da região e, para nossa sorte, seu Damião e Dona Eulália, minha sogra, decidiram nos dar um pedaço de terreno deles. Era uma área de uns 15 por 20 metros no canto do sítio, onde ficava uma casinha antiga de taipa. A princípio, não tinha luz elétrica nem água encanada, mas ficamos tão felizes que nada disso importava. Reformamos aos poucos. Trocamos parte das paredes por blocos de barro, cobrimos o telhado com telhas mais resistentes, puxamos uma fiação improvisada. Eu imaginava nosso futuro. Seria modesto, mas cheio de amor. Já nos primeiros meses de gravidez, planejei junto com Cícero como faríamos para garantir algum sustento estável. Não queríamos depender somente das plantações do sítio, pois a colheita era incerta. Foi então que nasceu a ideia de abrirmos uma pequena mercearia no quintal da casa. Ali vendíamos arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, temperos e um ou outro produto de limpeza. O pouco dinheiro que tínhamos guardado foi investido nesse primeiro estoque. Colocamos um balcão de madeira, prateleiras e uma plaquinha pintada à mão, anunciando Mercearia da Lu e do Cícero. Parecia uma brincadeira de criança, mas para nós era o início de um sonho. Nosso filho nasceu quando eu tinha 20 anos. Chamamos ele de Felipe. Montamos um berço simples ao lado da cama, num cômodo que servia de quarto, sala e cozinha. Tudo junto. O fogão improvisado ficava do lado de fora, perto de um forno a lenha que os meus sogros nos ajudaram a construir. Apesar das limitações, a gente se sentia realizado. Cícero repetia o tempo todo: "Vamos crescer, Lu.
Um bom atendimento faz diferença e o pessoal daqui vai se afeiçoar à nossa mercearia. Com o passar das semanas, começamos a perceber que algumas pessoas preferiam ir comprar no mercado municipal, mas outras vinham à nossa mercearia pela comodidade de ser mais perto. Além disso, gostavam do jeito acolhedor de Cícero, que conversava com todos, perguntava da família, oferecia ajuda para carregar sacolas. Eu também fazia meu melhor para atender com simpatia. A repercussão logo nos favoreceu. De vez em quando, aparecia um cliente novo trazendo um conhecido para conferir o que vendíamos. Felipe foi crescendo com aquela agitação em volta. Caixas de feijão, sacos de farinha e o falatório das pessoas. Ainda era um bebê de colo, mas eu já conseguia notar como ele se animava com os barulhos de risadas ou conversas. Minha sogra vinha sempre olhar o neto e eu aproveitava para organizar a contabilidade ou cuidar do almoço. Não tínhamos luxos, mas estávamos bem. No entanto, nem tudo eram flores. Em vilarejos pequenos, a prosperidade de um pode despertar a cobiça de outro. Fomos notando que muita gente queria comprar fiado, mas Cícero sempre me lembrava: se a gente vende fiado para todo mundo, nunca mais vê esse dinheiro. É o que meu pai sempre diz. Então recusávamos, não por maldade, mas por necessidade. Às vezes, eu até sentia pena de negar o fiado, mas nosso negócio era pequeno e não podíamos arriscar. Alguns entendiam, outros nos olhavam torto, murmurando que era falta de generosidade. Cerca de 6 meses após abrirmos a mercearia, mudou-se para a mesma estrada uma senhora chamada Dona Ilza. Diziam que ela já tivera um ponto de venda na cidade vizinha, mas perdeu tudo por causa do filho dela, Cauê, envolvido com drogas. Assim que chegou, ela montou um barracão improvisado para vender exatamente os mesmos produtos que nós. Confesso que fiquei incomodada, mas não quis criar atrito. Afinal, cada um tem o direito de buscar seu sustento. Porém, em pouco tempo, surgiram rumores de que Cauê continuava a extorquir a mãe, pegava mercadoria para trocar por entorpecentes. Os poucos clientes que ela conseguia foram sumindo, pois faltava organização e segurança. Então, certo dia, ouvi dizer que o barracão dela fechou. Algumas semanas depois, eu estava sozinha na mercearia, organizando uns sacos de fubá, quando Dona Ilza apareceu, abatida, com as roupas sujas e o olhar perdido. Parou na porta e pediu que eu a ajudasse. Me arruma 1 quilo de feijão e uns ovos, não tenho R$1 no bolso. Senti pena, mas lembrei da nossa regra de não fiar. Eu sabia que se abrisse exceção, muita gente se revoltaria por eu ter negado crédito antes. Tentei falar com cuidado. Desculpa, Dona Ilza, mas não posso dar fiado, espero que entenda. Ela me olhou com raiva, os lábios tremendo. Murmurou algo que soou como uma maldição. Vocês vão pagar por isso, que a vida cobre sua falta de compaixão. Estremeci. Não era a primeira vez que alguém pedia fiado e recebia um não, mas aquela reação me assustou. Alguns dias se passaram e tentei não pensar mais no assunto, mas algo persistia na minha cabeça. Aquele tom de rancor, o jeito como ela pronunciara as palavras. Contei a Cícero, que tentou me acalmar. É só gente frustrada, Lu, não se preocupe. Vamos continuar seguindo nosso caminho. No entanto, não tardou para as coisas começarem a ficar estranhas. Numa manhã, ao abrir a porta da mercearia, me deparei com uma cabeça de galinha cortada, coberta de sangue seco, bem no batente. Ao redor, havia um pó escuro que parecia cinza misturada com terra. Gelei. Não era incomum encontrar animais mortos no interior, mas aquela cena estava muito específica, quase ritualística. Chamei Cícero, que também se espantou. Que diabo é isso? Ele pegou um pano velho, recolheu tudo e jogou num matagal. Tentou me tranquilizar, dizendo que podia ser obra de moleques querendo assustar a gente. Mas, por dentro, eu sentia um aperto, como se algo me dissesse que não era um simples trote. 2 dias depois apareceu outro objeto bizarro, um vidro com um líquido vermelho dentro, cheio de pedaços de algo indefinido, enrolado em panos pretos. Parecia uma oferenda ou algum tipo de feitiço. Aquilo me deu calafrios. Lembrei imediatamente das histórias que ouvira desde criança, sobre pessoas que recorriam a rezas fortes, simpatias
ou até bruxaria para prejudicar os outros. Ninguém dizia abertamente que fazia trabalho de macumba ou coisa semelhante, mas na surdina havia quem acreditasse nessas práticas para acabar com inimigos ou rivais. Passei a ter pesadelos constantes, sonhando que alguém invadia nosso quarto de noite, se aproximava do berço de Felipe e o puxava pelos braços. Acordava aos gritos, suando, e Cícero também despertava assustado. Ele tentava me acalmar, mas percebi que ele mesmo andava tenso. Numa dessas madrugadas me abraçou e sussurrou: "Não vamos deixar nada acontecer com Felipe." Tentei me agarrar àquela promessa. No entanto, logo Cícero começou a mudar. Dizia que se sentia fraco, sem energia, com dores nas costas. Antes, ele carregava sacos de farinha ou caixas de refrigerante sem dificuldade. Agora, mal conseguia levantar uma caixa de sabão em pó sem se queixar. O semblante dele ficou pálido, como se uma exaustão constante o dominasse. Pedi que fosse a um posto de saúde, mas ele dizia que não tínhamos dinheiro para médicos particulares e que o atendimento público era demorado. Resolvia empurrar a situação com a barriga. Com a fraqueza de Cícero, a mercearia passou a sofrer. Ele se confundia nos trocos, perdia o fio da meada durante as vendas, entregava a mercadoria sem cobrar ou cobrava errado. Alguns clientes honestos devolviam o dinheiro extra ou avisavam do equívoco, mas outros se aproveitavam. Fiquei aflita tentando assumir o balcão enquanto ainda cuidava de Felipe, que estava com quase 1 ano de idade. Nessa época, minha amiga Cecília começou a me visitar para dar uma força. Ela também morava ali perto e conhecia minhas apreensões. Fez várias orações comigo e sugeriu: "Por que você não procura uma benzedeira? Sei que você não acredita muito nessas coisas, mas não custa tentar." No começo hesitei. Eu tinha uma certa desconfiança sobre essas práticas. Porém, com Cícero cada vez mais apático e a venda diminuindo, acabei dando o braço a torcer. Queria qualquer ajuda que pudesse salvar minha família. Cecília me apresentou a Dona Olinda, uma senhora conhecida na região por rezar para afastar mal-olhado, inveja e pragas. Fomos andando até a casa dela, que ficava do outro lado da estrada, num lugar meio ermo. Chegando lá, me deparei com um quintal cheio de plantas, ervas penduradas para secar e pequenos santos espalhados. Dona Olinda me recebeu com uma expressão de preocupação depois que Cecília explicou minha situação. "Filha, isso pode ser uma energia ruim que lançaram em vocês", disse Dona Olinda com a voz rouca. "Talvez alguém esteja indignado com seu sucesso. Isso ocorre mais do que se imagina." Ela me deu um saquinho com folhas e sementes, pediu que eu pendurasse na porta da mercearia e recomendou: "Sempre reze o Salmo 91 antes de abrir seu comércio. E se puder, passe um ramo de arruda em volta da casa para limpar o ambiente." Fiz tudo o que ela mandou. Levei o escapulário que ela me deu para Cícero, mas ele o jogou de lado, resmungando que nada daquilo adiantaria. Foi duro ver meu marido, que antes tinha tanta fé na vida, se transformar num homem cético e abatido. Enquanto isso, Felipe começou a ficar mais choroso. Acordava várias vezes de madrugada. Eu quase não dormia. A queda das vendas continuava. Muitos clientes sumiram. Uns diziam que preferiam comprar na cidade para não se envolver em problemas. Foi como se surgisse um boato de que nossa mercearia estava carregada e as pessoas fugissem disso. Me vi atendendo 1 ou 2 clientes por dia, o que não cobria sequer o custo de reposição dos produtos. Meu sogro e minha sogra vinham de vez em quando, mas não tinham como bancar as despesas, pois também sobreviviam com dificuldade do que colhiam no sítio. Ainda assim, eles me apoiavam, dizendo que logo as coisas voltariam a ser como antes. "Não é normal isso que está acontecendo com o Cícero?" repetia seu Damião. "Ele sempre foi forte como um touro." Para piorar, Felipe adoeceu de repente. Pegou uma virose que o deixou com febres altas e vômitos. Fui com ele até o posto de saúde, mas havia pouca estrutura. Deram soro, liberaram-no e me mandaram continuar os cuidados em casa. Cheguei exausta, preocupada, encontrando Cícero meio alucinado, falando coisas sem nexo, sobre o fim do mundo, sobre alguém batendo na porta a noite inteira, sobre sombras que o perseguiam. Em certo momento pegou meu braço com força e sussurrou:
Eles vão levar o Felipe, eu não vou deixar. Eu mal o reconhecia. Tentei ligar para minha sogra pedindo socorro. Ela disse que mandaria minha cunhada, Valéria, passar uns dias comigo para me ajudar na mercearia e nos cuidados com Felipe. Valéria era uma moça disposta. Arrumou-se rápido e chegou de mala no dia seguinte. Com ela por perto, eu ao menos conseguia tentar acalmar meu filho e ver se Cícero melhorava com repouso. Foi em meio a essa confusão que ocorreu a tragédia que destruiu tudo. Era uma tarde abafada, sem vento, e eu tinha saído por uns instantes com Valéria para comprar remédios baratos numa farmácia de um conhecido. Quando voltamos, vimos um tumulto na frente de casa. Vizinhos falando alto, pessoas com expressões de susto. Havia uma viatura da polícia encostada no portão e ali perto meu marido deitado no chão, algemado, com o rosto sujo de sangue. Meu coração disparou. Tentei me aproximar, mas um policial me segurou. "É o meu marido! O que aconteceu?" Eu gritei já fora de mim. Consegui ver Valéria chorando desesperada e ao olhar para o interior do quarto, tive a pior visão da minha vida. Felipe estava caído, imóvel, no chão. Eu corri até ele, mas seu corpinho já estava frio. Meu filho não respirava. Tentei gritar, mas a voz não saía. Senti uma vertigem e desmaiei ao lado dele, num misto de pavor e descrença. Quando recuperei a consciência, já estava no posto de saúde. Uma enfermeira tentava me acalmar, dizendo que eu precisava ser forte. Foi minha amiga Cecília quem me explicou com cuidado o que eu mais temia ouvir. Cícero, num estado de loucura, matara o próprio filho. Ninguém sabe como ele fez aquilo, se foi num surto ou possessão. Só viram o final, quando os vizinhos ouviram gritos e chamaram a polícia. Ele estava desfigurado de pânico, repetindo frases sem sentido, abraçado ao corpo de Felipe. Não consigo descrever em palavras o que senti. Uma dor insuportável, acompanhada de um vazio sem fim. Fiquei em choque, sem conseguir reagir, e só me lembro de escorrer lágrimas silenciosas. Meu marido, ao que tudo indicava, tinha destruído nossa família num ato que fugia completamente à razão. O processo seguinte foi um pesadelo burocrático. Tive que dar depoimento à polícia, explicar os meses em que Cícero vinha agindo de forma estranha, contar sobre a cabeça de galinha, o vidro com líquido, as ameaças veladas. A maioria dos policiais me olhava com ceticismo, como se duvidassem das minhas palavras. Mas a verdade é que ninguém tinha uma explicação lógica. Quando Cícero foi avaliado por um perito psiquiátrico, o laudo indicou que ele não estava em condições de responder pelo crime. Acabou sendo transferido para uma ala psiquiátrica de custódia em Aracaju, onde ficaria internado. Enquanto isso, o corpo de Felipe passou pela autópsia e depois pudemos enterrá-lo num cemitério local, numa cerimônia rápida e devastadora. Quase não apareceu ninguém, pois o povo todo comentava sobre a loucura da mercearia. Meu sogro e minha sogra tentavam me confortar, mas também estavam devastados. Seu Damião repetia que não reconhecia o próprio filho, que algo muito ruim havia se apoderado dele. Dona Eulália segurava minha mão pedindo perdão, como se fosse culpa dela. Eu não tinha ânimo para discutir. Tudo que eu fazia era chorar baixinho e me perguntar como a vida podia dar essa reviravolta tão cruel. Passadas algumas semanas, a mercearia ficou às moscas. Não havia clima para continuar. E quem iria comprar lá depois de toda aquela repercussão? As pessoas sussurravam que nossa casa era mal assombrada, que havia um feitiço terrível envolvendo a morte de uma criança. Eu mal conseguia ficar dentro daquele lugar, pois tudo me lembrava Felipe. Precisava vender o imóvel, mesmo por um valor irrisório, para tentar recomeçar em outro lugar. Porém, ninguém se dispunha a comprar. Parecia que o temor se espalhara entre possíveis interessados e meu terreno ficou marcado pela tragédia. Foi aí que me lembrei de Dona Ilza e suas ameaças. Para minha surpresa, descobri por meio de uma vizinha que ela também fora encontrada morta havia poucos dias, vítima de um crime brutal cometido pelo próprio filho, Cauê. Ele a golpeou durante uma discussão, aparentemente drogado. O caso chocou toda a região. Alguns comentaram que era castigo por ela ter feito mal a outras pessoas, que a bruxaria se voltara contra a feiticeira. Mas, na minha opinião,
não havia nada a comemorar. Aquele ato violento apenas confirmava que todos estávamos mergulhados numa sucessão de desgraças sem fim. Sem outra saída, juntei as poucas mercadorias que restavam e as vendi a um comerciante itinerante que passava pela cidade. Aceitei o trocado que ele me ofereceu e publiquei um anúncio dizendo que o terreno estava disponível para compra. Em paralelo, procurei Dona Olinda, a benzedeira, suplicando alguma ajuda para aliviar meu coração. Quando me recebeu, notei a tristeza no olhar dela. Filha, sinto muito pelo seu menino. Esses trabalhos, quando são feitos com muita maldade, podem causar tragédias inimagináveis. Infelizmente, às vezes, uma só reza ou amuleto não basta. Ela me explicou que o ódio e o rancor também alimentam essas forças negativas. Pediu que eu tentasse rezar pela alma de Felipe e que tentasse não alimentar desejo de vingança contra Cícero ou contra quem nos desejou mal. Eu entendi o conselho, mas confesso que naquele momento meu peito estava cheio de revolta. Só que ao me lembrar do rostinho do meu filho, inerte no chão, eu percebia que a raiva não me traria de volta o que perdi. Ainda assim, era difícil aceitar. Passei a viver de favor na casa dos meus pais, revivendo o quarto de infância. Isso me angustiava, pois eu me sentia como uma criança que fracassou na vida. Porém, não tinha outra opção. Depois de um tempo, um comerciante de fora, especializado em comprar propriedades baratas, apareceu e aceitou ficar com a nossa casa por uma quantia bem menor do que gastamos para construir e reformar. Assinei os papéis de coração partido, mas sabia que não havia como continuar naquele lugar maldito para mim. Com o dinheiro da venda, resolvi tentar a sorte perto do litoral de Sergipe, onde uma tia distante me oferecera um quartinho no fundo do quintal dela. Era uma região simples, mas ao menos eu teria um teto. O tempo todo, meu sogro e minha sogra me ligavam para contar como Cícero estava, dizendo que ele teve crises mais leves, depois voltava a ter crises fortes, falava frases desconexas. Eu não me sentia pronta para visitá-lo. Não conseguia olhar o homem que me arrancou a maior preciosidade da vida. Mesmo que ele estivesse fora de si, eu não me sentia capaz de perdoar ou de encarar aquilo de frente. Os meses seguintes foram um período de reclusão. Eu passava o dia cuidando do quintal da minha tia, plantando algumas hortaliças para vender na feira local, tentando juntar trocados para sobreviver. À noite, meu refúgio era à beira da praia, onde eu andava descalça, sentindo a areia fria. Muitas vezes, chorava lembrando dos passinhos que Felipe jamais daria, das palavras que ele jamais pronunciaria. Até que numa tarde, recebi uma visita inesperada. Valéria, minha cunhada, veio me procurar. Disse que Cícero apresentava sinais de melhora, que pedia para me ver, dizendo estar arrependido. Os médicos afirmavam que ele precisava de acompanhamento psiquiátrico constante, mas que talvez se beneficiasse de um encontro com alguém da família. Hesitei, sem saber se conseguiria suportar tal reencontro. Ele fala de você o tempo todo, Lu. Diz que uma voz mandava proteger Felipe das sombras, mas que acabou cometendo o pior ato possível, explicou Valéria, com lágrimas nos olhos. O que eu poderia responder? Parte de mim queria entender o que se passava na cabeça dele. A outra parte sentia medo e repulsa. Porém, lembrei das palavras de Dona Olinda sobre não nutrir ódio, pois isso alimentaria a negatividade que já tinha acabado com a minha vida. Foi assim que, depois de muito refletir, decidi ir com Valéria até Aracaju para visitá-lo na instituição onde estava internado. Chegamos ao local pouco antes do anoitecer. O cheiro de desinfetante e aquele clima pesado de um hospital psiquiátrico me deixaram enjoada. Uma enfermeira nos acompanhou até uma sala de visitas simples, com paredes brancas e cadeiras de metal. Cícero estava sentado, olhando o nada. Quando me viu, piscou repetidas vezes, como quem não sabe se está sonhando ou acordado. Sentei ao lado dele, sem coragem de encostar minha mão. Ele abaixou o olhar e murmurou: "Me perdoa, Lu. Não sei o que aconteceu. Não era eu." Fiquei em silêncio, sentindo um aperto insuportável no peito. Meu marido, tão cheio de vida, agora era uma sombra de si mesmo. Ele tremia,
Tinha movimentos involuntários e falava com a voz embargada. Eu quis gritar, insultá-lo, perguntar por que ele matou nosso filho, mas apenas consegui sussurrar. Eu não entendo, Cícero. Você se lembra de alguma coisa? Ele respirou fundo e respondeu quase num sussurro. Sonhava com uma mulher de rosto indefinido. Ela dizia que Felipe corria perigo, que só livrando ele deste mundo eu o salvaria. Acordei confuso, achando que aquilo era real. Me perdoa. Aquelas palavras faziam eco nos pesadelos que eu mesma tivera, sobre alguém tentando tirar Felipe do berço. Não sei se foi tudo alucinação, ou se havia de fato alguma força sombria agindo em nossa vida. De qualquer modo, não havia volta. Felipe estava morto e meu casamento destruído. Fomos embora, e Valéria me abraçou no corredor, chorando baixinho. Eu disse a ela que não prometia voltar, pois não sabia se meu coração aguentaria mais aquela dor. Voltei para o litoral, tentei levar a vida de modo mais ou menos estável. Montei uma banca pequena de tapioca na feira, com a ajuda de uns parentes. Fazia minhas vendas pela manhã e, à tarde, recolhia o que sobrava para casa. Algumas noites voltava a ter pesadelos. Noutras, sonhava com Felipe correndo pela praia, brincando na espuma das ondas. Acordava angustiada, mas ao mesmo tempo sentia uma pontinha de consolação ao lembrar o sorriso dele, mesmo que só em sonho. Depois de cerca de 1 ano do crime, resolvi visitar Dona Olinda novamente. Ainda guardava o escapulário que ela me dera. Precisava saber se havia algum resquício de maldição me rondando. Peguei um ônibus e viajei mais de 2 horas até chegar à sua casa. Ela me recebeu com calma, pediu que eu entrasse, fechou a porta e acendeu umas velas num pequeno altar. Rezei junto com ela, pedindo força e libertação do ódio. Senti um formigamento, como se meu corpo se livrasse de um peso. Ao final, ela explicou: o que você carrega agora é luto, não um feitiço. Precisa cuidar do seu coração para seguir em frente. Agradeci a Dona Olinda, deixei com ela uns mantimentos como forma de gratidão e decidi voltar para casa. Porém, algo me dizia para passar no hospital psiquiátrico mais uma vez, talvez para um último adeus a Cícero ou para ver se havia alguma mudança. Então segui viagem rumo à capital. Desta vez fui sozinha. No hospital esperei um bom tempo até que um médico de semblante cansado se aproximou de mim. Você é a esposa do Cícero? Perguntou ele com um ar preocupado. Assenti. E ele, sem rodeios, soltou a notícia. Lamento informar, mas ele faleceu há alguns dias. Teve uma crise muito forte, precisou ser contido e acabou sofrendo uma parada cardíaca. Eu perdi o fôlego. Apesar de tudo, não desejei que ele morresse desse jeito na solidão de um surto. Foi um choque. O médico me entregou uma pequena sacola com os pertences dele. Um crucifixo de plástico e uns papéis amassados. Dentro de um desses papéis havia frases desconexas. Felipe me perdoa. As vozes. Era a única saída. Difícil ler aquela caligrafia trêmula, mas percebi que Cícero parecia atormentado até o último instante. Abalada, deixei o hospital sem destino certo. Parecia que em menos de 2 anos eu havia perdido tudo. Meu filho, meu marido, minha vida antiga. Peguei um ônibus rumo à minha cidade natal, com a ideia de ir ao cemitério ver a sepultura de Felipe. Precisava deixar ali qualquer resquício de lembrança sobre Cícero e aquela tragédia. Cheguei ao cemitério no fim da tarde. O sol quente iluminava as cruzes e a poeira levantava com o vento. Caminhei até a pequena sepultura do meu filho. A cruz de madeira já estava gasta, mas ainda firme. Depositei ali a sacola com o crucifixo e o papel de Cícero, dizendo em voz baixa: Filho, eu queria entender tudo isso, mas não consigo. Espero que descanse em paz junto de Deus. Senti uma paz estranha, como se algo saísse do meu peito. Fiquei uns minutos ali, em silêncio, lembrando dos poucos momentos de alegria que tivemos. Depois, fui para a casa dos meus pais, onde passei algumas noites. Meu pai me convidou a ficar ali o tempo que eu quisesse, mas eu sabia que precisava retomar a minha vida. Às vezes, as pessoas comentavam a tragédia com pena. Outras criticavam, dizendo que era trabalho de macumba e que, de certa forma, eu também tinha culpa por deixar essas coisas
se aproximarem da nossa mercearia. Aprendi da pior forma que a crueldade humana não tem limites. Em vez de brigar, preferi me calar. Já estava cansada de tudo. Pouco antes de voltar para o litoral, soube que Cauê, o filho de Dona Ilza, continuava preso numa penitenciária de segurança máxima, completamente perturbado. Diziam que ele ouvia vozes, batia a cabeça contra a parede, gritava que as almas o perseguiam. Muita gente associava isso a troco do que ele e a mãe haviam feito. Se isso era verdade ou não, jamais saberei. O fato é que tudo relacionado àquela história terminava em loucura ou morte, como se fosse um ciclo de desgraça. Voltei à casa da minha tia com uma sensação agridoce. Ao menos, tinha encerrado os assuntos pendentes. Entreguei os pertences de Cícero ao túmulo de Felipe, vendi minha casa, visitei a benzedeira. Não havia mais nada que me ligasse àquele passado, exceto a dor da saudade. Entretanto, entendi que tinha duas escolhas: me afundar no luto ou tentar recomeçar, passo a passo. Optei pelo segundo caminho. Continuei ajudando minha tia no restaurante modesto que ela administrava perto da praia. Servia mesas, cozinhava quentinhas para vender no almoço. À noite, ia observar o mar, escutando o barulho das ondas, sentindo a brisa. De algum modo, aquilo me acalmava. Com o tempo, fui juntando algum dinheiro e passei a sonhar em abrir outra mercearia, dessa vez bem discreta, sem chamar atenção. Mas a lembrança do que aconteceu ainda me perseguia. Sempre que surgia a possibilidade de crescer, eu temia atrair de novo a inveja ou o rancor de alguém. Recordava as palavras de Dona Olinda: viver com medo é dar forças para a escuridão. Então, decidi que se um dia eu tentasse algo novo, faria minhas orações de proteção e teria cuidado para não despertar ressentimentos alheios. Uns meses depois, comprei um colar simples de concha numa feirinha de artesanato. Minha tia disse que aquilo poderia simbolizar um novo recomeço, um amuleto do mar. Na mesma noite, abri um caderno velho e, à luz de um abajur, comecei a escrever toda a história que vivi, desde o namoro com Cícero até a morte de Felipe e o fim dele no hospital psiquiátrico. Foi doloroso, mas ao colocar as palavras no papel, me senti um pouco mais leve. Percebi que precisava tornar público meu relato para alertar outras pessoas sobre como a inveja, combinada com maldade, pode ser devastadora, seja por bruxaria, mal-olhado ou mesmo pela pura hostilidade humana. Não sei quanto tempo ainda vou sentir essa dor que me acompanha. Tenho dias mais tranquilos e outros em que despenco num vazio de tristeza. Mas, se há algo que aprendi, é que a gente não deve permitir que o ódio ou a sede de vingança nos tornem iguais àqueles que nos prejudicaram. O que aconteceu na minha vida não tem justificativa possível, mas acredito que a energia negativa só ganha força se a gente lhe der espaço. Hoje, escrevendo estas últimas linhas, ainda ouço, às vezes, o riso do meu filho nos meus sonhos. Prefiro guardar essa lembrança boa em vez do horror que o tirou de mim. Talvez eu jamais perdoe completamente o que Cícero fez, mas também o vejo como um homem que se perdeu na loucura e foi manipulado por forças ou circunstâncias que não consigo explicar. Sigo em frente dia após dia. Que este relato sirva de aviso. Não se descuide de proteger seu lar, sua fé e seu coração. A inveja pode chegar de mansinho, e certos ódios se alimentam de qualquer brecha. Se notarem sinais estranhos, objetos misteriosos, comportamentos inexplicáveis, busquem ajuda. Falem com pessoas de confiança, procurem uma benzedeira ou um médico. Não ignorem a intuição. Eu, infelizmente, aprendi tarde demais, mas, se meu testemunho ajudar alguém a evitar um final parecido, já terei encontrado algum sentido em meio a tanto sofrimento. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Eu tinha certeza de que nunca me tornaria uma pessoa especialista no que não se vê, mas às vezes a vida nos conduz por caminhos inesperados. Cresci com minha avó, que atendia muita gente em casa para rezas e benzimentos. Nunca imaginei que anos depois eu seria procurada por pessoas que sofriam com um tipo de sofrimento diferente, algo que não se explicava apenas com medicamentos ou terapia. Foi nesse contexto que conheci Carla e tudo mudou. Sou Hermínia, mas o pessoal do meu bairro me chama de Dona Hermínia. Moro num conjunto habitacional na Zona Norte, em um prédio de 12 andares construído há décadas. O corredor do meu andar vive mal iluminado, com aquela lâmpada amarelada que pisca de vez em quando, e o cheiro de mofo sobe pelas paredes. Durante muitos anos trabalhei na recepção de uma clínica médica. Aprendi ali que algumas pessoas não encontravam resposta para dores que pareciam vir de todos os lugares. Então, passei a oferecer benzimentos, chás e algum conforto espiritual, herança da minha avó. Eu não gosto de me chamar de bruxa ou de médium. Prefiro pensar que sou uma mulher de fé, tentando ajudar quem me pede socorro. Na manhã em que Carla me procurou, eu estava na porta do apartamento conversando com uma vizinha, Dona Nair. Era um sábado de céu nublado. A umidade entrava pelos ossos, e a cidade parecia envolta em uma penumbra constante. Dona Hermínia, é a senhora que faz aquelas orações para tirar o olho gordo e aliviar o peito? Virei-me para encontrar uma moça de aspecto frágil, uns 30 e poucos anos, vestida com um casaco bege. Estava com o cabelo preso num coque mal feito, a pele pálida e olheiras roxas que destacavam ainda mais o cansaço no rosto dela. Sou eu mesma, minha filha. Você se chama Carla. Será que a senhora pode me atender? É urgente. A urgência com que Carla falou me pegou de surpresa. Ela olhava para os lados, como se temesse alguma coisa escondida no corredor. Despedi-me de Dona Nair e deixei Carla entrar. Fechei a porta em silêncio e a conduzi à sala onde costumo receber as pessoas que me procuram. É um espaço pequeno, mas aconchegante. Um sofá de 2 lugares, uma poltrona herdada da minha avó e uma mesinha baixa onde guardo meus baralhos, algumas ervas secas e objetos que uso em orações, crucifixos, medalhas de santos, colares de contas e um punhado de velas de diferentes tamanhos. Carla se sentou, mas não largou a bolsa que trazia. Parecia nervosa, segurando-a contra o peito como se fosse um escudo. Faz uns dias que não durmo direito. Estou perturbada por algo que não sei explicar. Me sinto vigiada, azarada. Ela olhou para o chão antes de continuar. Parecia escolher as palavras com cuidado. Tudo começou há mais ou menos 3 meses, quando meu marido ficou estranho do nada. O nome dele é Renato. Ele trabalhava como autônomo, só que, de repente, arrumou uma vaga em outro estado. Foi tudo muito rápido, quase sem a minha participação. Ele se mudou faz cerca de 1 mês, deixou a casa para trás. A gente mal se fala, e desde então as coisas ficaram ainda piores. A voz dela saiu trêmula ao falar do marido. Senti que por trás daquela partida havia um problema maior. Nos últimos dias, minha rotina virou um pesadelo. Me sinto fraca, tudo dá errado. Bati o carro, perdi meu celular. Várias coisas se quebraram lá em casa. Além disso, sinto como se tivesse algo no quarto durante a noite. Eu acordo e juro que vejo uma sombra no canto. Pode parecer loucura, mas o medo me paralisa. Enquanto Carla falava, observei seu semblante. Aquela expressão de quem vive no limite, quase sem forças para continuar, me tocou profundamente. Sempre fui boa em perceber energias. É algo que herdei da minha avó. E Carla emanava uma aura sombria, misturada num sentimento de tristeza profunda, que parecia brotar das feridas da alma. Você chegou a buscar ajuda médica, terapia, algo assim? Fui ao pronto-socorro 2 vezes. Fizeram exames rápidos e me deram calmantes. Mas não adianta. A sensação de opressão continua. A má sorte não para. O pior são as noites. Não aguento mais. Peguei um copo com água e ofereci a ela. Carla bebeu de um só gole. Senti que ela precisava apenas ser ouvida. Eu posso tentar te ajudar, mas antes me conta. Você tem alguma tradição religiosa?
Ou alguém na família que mexe com rezas ou simpatias? Ela balançou a cabeça negativamente. Minha mãe fazia orações de vez em quando, acendia velas para São Judas Tadeu e para Nossa Senhora Aparecida. Nada muito intenso. Eu cresci rezando um Pai Nosso antes de dormir, mas nunca me envolvi em rituais. Às vezes a gente pode abrir portas sem perceber. Pode ser que não seja seu caso, mas há forças que se alimentam do nosso desespero. Quando estamos muito fragilizados, é mais fácil algo ruim se instalar na nossa vida. Carla suspirou, baixando a cabeça. Eu só queria minha vida de volta. Aproximei-me e coloquei a mão sobre as dela. Vamos com calma. Primeiro vou ver se consigo identificar alguma energia negativa. Tenho um pêndulo que uso para testar o ambiente, ver como vibra. Você topa começar com isso? Ela concordou e eu me levantei, indo até a mesinha. Peguei um pêndulo de quartzo transparente pendurado no puxador da gaveta. Ainda era o mesmo que pertencia à minha avó. Vou precisar que você segure o pêndulo por uns instantes. Concentre-se no que está te afligindo. Carla ficou em silêncio, olhos fechados, segurando o pêndulo. Observei o movimento da pedra, pendendo de um lado para o outro. Um leve tremor percorreu meu braço. Senti um arrepio na nuca, mas tentei permanecer firme. Não era algo definitivo, mas percebi que havia sim uma energia estranha rondando Carla. Está pesado aqui, dona Hermínia? Perguntou ela, a voz quase sumindo. Sinto algo denso, como se estivesse grudado em você. É como uma sombra que te segue. Carla começou a chorar baixinho. Em muitos casos, as pessoas choram porque se sentem compreendidas quando ouvem uma confirmação de que não é tudo da cabeça delas. Entreguei um lenço de papel e esperei que ela recuperasse o fôlego. Vou precisar ir até a sua casa, se você permitir. Às vezes o ambiente guarda rastros do que está acontecendo. Carla me deu um olhar de alívio. Eu estava torcendo para a senhora dizer isso. Não sei mais o que fazer. Sinto que aquela casa está me sufocando. Fui até lá na tarde do dia seguinte, domingo, por volta das 3 horas, com uma bolsa cheia de ervas, um borrifador com água de arruda e alecrim, velas de 7 dias e um pequeno frasco com óleo bento. O bairro onde Carla morava ficava a mais ou menos 30 minutos de ônibus do meu. Era um conjunto de casas geminadas, algumas pintadas, outras com a fachada descascada. A dela era a de número 8, na terceira rua à direita, e parecia deserta. O portão rangeu quando o empurrei, e a sensação de abandono me atingiu em cheio. Carla me recebeu com um abraço apertado, agradecendo várias vezes por eu ter aceitado ir até ali. Tenho a impressão de que a casa está cada vez mais escura. É como se faltasse luz, mesmo quando as lâmpadas estão acesas. A voz dela saía abafada, como se o ar ali dentro fosse mais denso. Entrei e logo notei o cheiro de mofo. As janelas estavam fechadas e a sala era quase toda tomada por móveis escuros que pareciam não ver manutenção havia muito tempo. Havia marcas de infiltração nas paredes e algumas manchas escuras no teto. Carla me levou até a cozinha, onde uma goteira pingava num balde. Fiquei incomodada com a atmosfera pesada que pairava no ar. O lugar inteiro transmitia a sensação de que algo fundamental faltava ali, como se a própria casa estivesse deprimida. Era o meu marido que cuidava dessas infiltrações. Agora tudo ficou parado, quase não tenho forças para lidar com isso, explicou Carla, revirando um pano de prato nas mãos. Respirei fundo, pedindo mentalmente proteção. Tirei do bolso o meu pêndulo e andei pela casa. Vou só sentir como andam as energias de cada cômodo. Você me acompanha, sim? Ela concordou, embora eu percebesse o temor no rosto. A sala, o corredor e a cozinha estavam impregnados de uma angústia forte, mas foi ao entrar no quarto do casal que senti algo diferente, quase palpável. O ar parecia mais gelado e por um instante me senti tonta. Apoiei a mão na parede para não perder o equilíbrio. Carla percebeu e correu para me ajudar. Meu Deus, a senhora está bem? Estou bem, só me deu uma fraqueza repentina. Olhei ao redor, me esforçando para manter a calma. A cama estava toda desarrumada, com lençóis amassados, como se alguém tivesse acordado naquela manhã após um pesadelo. Nas paredes, nenhum quadro,
Nenhuma foto de família. Era tudo cru, vazio, sem sinal de vida. Peguei o borrifador de água de arruda e borrifei nos cantos do quarto, rezando baixinho. Carla me observava, abraçando a si mesma como quem sente muito frio. Nesse quarto você costuma ver a tal sombra? Quase todas as noites. Ela aparece naquele canto perto do guarda-roupa. Fica imóvel. Eu tento gritar, mas não consigo. Fico paralisada. Passei a mão naquele canto da parede com cuidado, como se tentasse captar algo invisível. Tive uma espécie de aperto no peito, mas nada que eu pudesse chamar de sobrenatural em voz alta. Talvez fosse apenas a opressão que Carla sentia se transferindo para mim. Terminei de borrifar a água de arruda e voltei para a sala. Precisava me recompor. Eu ainda não sei o que é. Pode ser uma energia negativa que tomou forma na sua mente, ou pode ser algo que está de fato interferindo no seu espaço. Vamos tentar uma limpeza simples agora, e depois continuamos durante a semana. Carla confirmou com a cabeça, mantendo-se calada. Enquanto acendia as velas brancas e passava o óleo bento nas portas, recitava orações que aprendi com minha avó e outras que fui coletando ao longo dos anos. Pedia proteção a Nossa Senhora Aparecida, São Jorge, Santa Rita. Falava alguns versículos bíblicos que me vinham à memória. O objetivo era despertar a casa, trazer luz e claridade para o ambiente, ainda que sutil. Depois de uma meia hora, paramos para descansar. A noite já se anunciava e Carla confessou que sentia medo de ficar sozinha ali. Se quiser, posso ficar um pouco mais, mas não posso dormir aqui hoje. Ela pegou o celular, pensou em chamar alguma amiga. Por fim, escolheu não incomodar ninguém. Talvez eu enfrente isso melhor se estiver sozinha. Não quis insistir. Recomendei que ela deixasse uma vela acesa num pires na sala, num local seguro, claro, e mantivesse a janela do corredor aberta para o ar circular. Avisei que voltaria na quinta-feira seguinte, no fim da tarde, para continuar o trabalho de limpeza e rezas. Antes de sair, Carla me encarou com um olhar que quase implorava para eu não a abandonar. Não se preocupe, vou voltar, qualquer coisa me ligue. Ela me acompanhou até o portão, olhando a rua vazia. Uma vizinha passou rapidamente, acenou de forma mecânica e continuou apressada. Então, segui meu caminho de volta, com a cabeça cheia de pensamentos e o coração pesado. Naquele domingo à noite, mal preguei os olhos. Fiquei pensando em Carla, naquele quarto frio, na sombra que ela dizia enxergar. Tinha vivido diversas experiências estranhas, mas raramente vi alguém tão consumido pelo medo. Resolvi me levantar cedo na segunda-feira para buscar respostas. Abri meus livros antigos, reli anotações da minha avó e telefonei para uma antiga colega, Yara, que estudava sobre energias espirituais na linha do espiritismo kardecista. Contei o caso sem expor detalhes da identidade de Carla. Yara, você acha que pode ser algum espírito obsessor que se instala na casa? Ela falou com calma. Pode ser, mas às vezes é apenas a própria pessoa gerando essa forma pensamento. O desespero se alimenta de si mesmo. Agradeci a sugestão dela, embora não me sentisse mais leve. Eu precisava ver Carla de novo e observar se a situação tinha melhorado ou piorado. Os dias se arrastaram devagar. Não recebi nenhuma ligação de Carla, mas meu peito mantinha aquela inquietação. Finalmente, a quinta-feira chegou. Fui até a casa dela por volta das 4 horas. Toquei a campainha umas 3 vezes sem resposta. Tentei empurrar o portão, mas estava trancado. Chamei pelo nome dela, olhando pelo vão da grade. Pouco depois, ela apareceu na porta, com o rosto pálido e um olhar de puro pânico. Achei que você não viria mais, disse abrindo o portão para mim. Você não atendeu o interfone, fiquei preocupada. Desculpe, eu não tenho dormido. Estou muito confusa, achei que fosse alucinação. Entramos e percebi logo de cara que a casa estava bagunçada. Vários copos sujos na pia, um cheiro forte de resto de comida no ar. Carla me levou até a sala, tropeçando em um tapete amarrotado. Quando foi a última vez que você saiu de casa? Perguntei. Não me lembro. Deve fazer uns 4 dias. Desculpe a desordem, não tenho ânimo nem para lavar a louça.
Coloquei a mão nas costas dela, tentando demonstrar apoio. Ela estava com o corpo tremendo levemente, como se tivesse febre. Sentiu alguma melhora com as orações e a limpeza que fizemos no domingo? Carla balançou a cabeça de um lado para o outro, os olhos marejados. Não. Sinto que tudo ficou ainda mais pesado. A luz das velas apagou sozinha. Teve uma noite que ouvi batidas na parede. Quando vim verificar, nada estava lá. Ela olhou para cima como se visse algo no teto. E a sombra continua. Fico em choque, paralisada. É horrível. Senti um arrepio. Aquilo exigia ações mais fortes. Abri a bolsa com ervas, velas e crucifixos que trouxera comigo e dispus tudo na mesinha de centro da sala. Vou tentar uma limpeza mais profunda. É importante que você me acompanhe. Vamos rezar juntas. E lembre-se, mantenha a calma. Não ceda ao pânico. Carla parecia insegura, mas concordou. Juntas começamos a percorrer a casa. Usei um incenso de alecrim e arruda que aprendi a preparar numa feira de religiões de matriz africana. A fumaça se espalhava pelos cômodos e eu pedia proteção a São Miguel Arcanjo, repetindo mentalmente: livrai-nos de todo o mal. Amém. Carla acompanhava, ainda que com a voz trêmula. Cada cômodo merecia um cuidado especial. Na sala, deixei uma vela acesa em cima de um pires branco, pedindo luz para dissipar qualquer influência ruim. Na cozinha, utilizei sal grosso nos cantos, algo que minha avó sempre recomendava. Tudo fluía até que chegamos de novo ao quarto. A sensação, assim que atravessei a porta, foi de levar um choque no peito. Meu coração acelerou e a perna direita pareceu fraquejar. Carla agarrou meu braço. É aqui, essa parte é a pior. O quarto estava pouco iluminado, pois a persiana da janela estava semi-abaixada. Uma claridade fraca, quase cinzenta, deixava o ambiente com um aspecto desolado. Parecia que a casa inteira concentrava a tristeza ali. De repente, escutei um estalo, como se algo tivesse caído atrás de nós. Me virei rapidamente, mas não vi nada além das sombras das paredes. Carla ofegava, segurando meu braço com força. Fique calma, falei, tentando manter a serenidade na voz. Continue rezando e não solte minha mão. Borrifei a água de arruda ao redor, enquanto repetia orações de proteção. Pai Nosso, Ave Maria, São Miguel Arcanjo. Minha cabeça latejava, e a cada palavra que eu dizia, sentia um peso nos ombros, como se carregasse um saco de pedras invisíveis. Fechei os olhos buscando concentração, mas ouvi o sussurro fraco de Carla. Está ali no canto de novo. Olhei naquela direção, não pude ver algo completamente definido, mas distingui uma mancha mais escura que o resto do ambiente. Um borrão imóvel. Meu coração disparou. Podia ser apenas minha mente me pregando uma peça, a baixa luminosidade, o nervosismo, mas senti uma presença quase palpável. Apertei a mão de Carla e concentrei minha mente em uma prece, sem abrir os olhos. Tentei canalizar toda a fé e vontade de dissipar aquilo. No entanto, um calafrio percorreu minha espinha e a náusea tomou conta do estômago. Parecia que o ar rareava, deixando cada respiração difícil. Era como se as paredes se fechassem ao meu redor. A sensação durou alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Quando abri os olhos, o canto do quarto estava vazio, apenas o móvel encostado na parede escura. Carla tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Eu vi. Ela balbuciou sem largar meu braço. Eu tenho certeza de que tinha algo ali. Não quis desmerecer a visão dela, mas também não podia afirmar que eu vira o mesmo. Toquei o meu rosário, que estava pendurado no pescoço. Talvez seja um espírito preso ao local ou alguma energia que se alimenta da sua angústia. Vamos sair daqui um pouco, tomar um ar na sala, porque a gente precisa se acalmar para continuar. Voltamos à sala e nos sentamos. Carla tremia, abraçada aos joelhos. Entreguei a ela uma manta fina que encontrei sobre o sofá. Fiquei quieta por alguns minutos, tentando digerir o que havia sentido. Sempre fui aberta ao inexplicável, mas confesso que meu ceticismo natural me fez questionar se não estávamos apenas sugestionadas demais.
Entretanto, o medo era real e estava estampado na face de Carla. Eu vou chamar uma colega minha. Falei sentindo a garganta seca. Ela entende de mediunidade e pode nos ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Talvez façamos uma oração em grupo. Pode ajudar a renovar as energias da casa. Carla assentiu, respirando com dificuldade. Dona Hermínia, só não me abandone, por favor. Eu sinto que essa coisa quer me destruir. Não se preocupe, vamos até o fim. Despedi-me mais tarde ao anoitecer. Estava exausta, física e mentalmente. Antes de ir, deixei 3 velas acesas pela casa, todas em recipientes seguros. Pedi a Carla que rezasse um salmo da Bíblia antes de dormir. Ela prometeu que tentaria. No dia seguinte, combinei com minha amiga Yara de virmos juntas no sábado, que seria dali a 2 dias, para uma sessão de prece coletiva. A sexta-feira transcorreu de maneira agitada. Eu precisava trabalhar até o meio da tarde na clínica e só cheguei em casa depois das 6 horas. Chequei meu celular e notei 2 chamadas perdidas de Carla. Liguei de volta, mas ninguém atendeu. Tentei mais 2 vezes sem sucesso e senti um aperto no coração. Alguma coisa me dizia que ela não estava bem. Chegou o sábado e Yara veio me buscar no meu prédio por volta das 2 horas da tarde. Pegamos um táxi em direção à casa de Carla. O motorista, um senhor simpático, nos deixou no endereço. Paguei a corrida e ficamos ali em frente à casa com a sensação de que algo ruim tinha acontecido. O portão estava encostado, a porta da sala entreaberta. Chamamos pelo nome de Carla, mas nenhum sinal de vida. Olhei para Yara, apreensiva. Vamos entrar, mas com cuidado, eu disse, sentindo o estômago revirar. Empurrei o portão enferrujado, que soltou um rangido agudo, e segui até a porta. A casa estava escura, cheirava a mofo ainda mais forte. Dei uns passos na sala, notando um copo quebrado no chão, cacos espalhados pelo tapete, nenhum barulho de passos. Carla? Chamei, a voz ecoando pelo corredor. Não houve resposta. Yara segurou minha mão e fomos juntas até o quarto. Empurrei a porta com cuidado, mas não vi nada além das mesmas paredes vazias, a cama ainda mais revirada e, sobre o criado mudo, uma vela derretida até o fim. Parecia que a casa tinha sido abandonada às pressas. Foi então que notei a bolsa de Carla largada num canto, ao lado do guarda-roupa. Peguei-a, desesperada. Dentro havia a carteira dela, com documentos, dinheiro, tudo intacto. Dona Hermínia, olha aqui! Chamou Yara de volta à sala. Ela segurava um celular que aparentava estar sem bateria. Estava embaixo do sofá. Sentimos um arrepio. Por que Carla teria saído sem bolsa, sem celular? Yara disse que poderíamos tentar ligar para algum contato. Porém, sem bateria, nada feito. Tentei raciocinar em meio à ansiedade. Olhei ao redor esperando encontrar algum bilhete ou sinal de que Carla tinha saído por vontade própria. Mas a casa estava em total desordem, como se alguém tivesse se debatido ali. Fiquei paralisada por alguns instantes, sem saber o que fazer. Um pressentimento me dizia que algo terrível ocorrera durante a noite. Peguei o celular de Yara para ligar para a polícia, mas antes que discasse, ouvimos vozes na rua. Corremos para a porta da casa. 2 vizinhos estavam em frente parecendo tensos. Um deles se aproximou. Vocês são conhecidas da Carla? Sim, somos amigas. Vocês sabem de alguma coisa? Perguntei aflita. Aconteceu uma tragédia ontem à noite. Parece que chamaram a ambulância. Ela foi levada em estado grave. Houve um surto, não sei direito. Falam que ela estava delirando, gritando, batendo a cabeça na parede. Quando tentaram conter, ela já estava toda ensanguentada. Ouvi dizer que não resistiu no caminho. Meu coração parou. Senti um calafrio na espinha e as pernas tremeram tanto que Yara teve que me segurar. Meu Deus, vocês têm certeza disso? O homem, um senhor de cabelo grisalho, confirmou com a cabeça visivelmente abalado. Soube que ela faleceu na ambulância quando chegaram ao hospital. Era tarde demais. Fui tomada por uma tristeza devastadora. Sentia o gosto amargo de culpa na garganta por não ter estado ali na hora em que Carla mais precisou. Yara também ficou sem reação.
Agradecemos aos vizinhos e voltamos para dentro da casa, que agora parecia um túmulo vazio. O silêncio pesava. Hermínia não podia imaginar que isso fosse acontecer, disse Yara, me abraçando. Eu me afastei com os olhos cheios de lágrimas. Não conseguia conter o choro. Ela me ligou ontem, eu não atendi a tempo. Fiquei presa no trabalho. E agora ela... A voz embargou e as lágrimas correram livres. Ficamos ali por alguns minutos pensando no que fazer. A única certeza que eu tinha é que aquela casa exalava uma sensação de impotência, como se a escuridão impregnada nas paredes risse da nossa dor. Talvez não houvesse entidade alguma, apenas a solidão e o desequilíbrio de Carla, que culminaram numa tragédia. Ou quem sabe realmente existia uma força sombria, alimentada pelo sofrimento dela. Naquele momento, nada importava além do fato de que perdemos uma vida preciosa e que a angústia dela não teve solução. Peguei um último olhar da sala deserta. Lembrei de quando cheguei dias atrás e a vi tão frágil, rogando por ajuda. Uma revolta cresceu dentro de mim, misturada à sensação de fracasso. Vamos embora, Yara. Não tem mais nada que possamos fazer aqui. Deixei para trás as velas, o sal grosso e as orações que tanto me esforcei para trazer. Subi no táxi de volta, ainda meio atordoada, rezando silenciosamente para que Carla tivesse finalmente encontrado paz em algum lugar. Desde então, nunca mais passei em frente àquela casa. Dizem que ela segue vazia, as janelas fechadas, o portão trancado com cadeado. O que aconteceu com Carla permanece uma lembrança que me assombra. Uma lição dolorosa de que há coisas que estão além do nosso controle. Eu continuo ajudando pessoas que me procuram, mas agora tenho ainda mais respeito pela linha tênue que separa o que é visível do que não é. E em noites de insônia, me pego olhando para o canto do meu quarto, com receio de enxergar uma sombra. Como se a história de Carla, de alguma forma, ainda estivesse me acompanhando, lembrando-me de que a maior escuridão muitas vezes mora nos labirintos da nossa própria mente, ou em algo além dela. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.